A gente precisa aprender a ficar entediado e a conviver com o tédio, ou a gente vai ter uma vida com cada vez menos significado e nos sentindo para baixo, depressivo, se a gente nunca aprender a ficar entediado. Parece contraditório, mas é isso mesmo. A gente criou uma sociedade que foge completamente da sensação de vazio, só que é no vazio que surgem as melhores ideias. Ato 1, o sintoma. Deixa eu te fazer algumas perguntas. Você consegue assistir um episódio inteiro de uma série sem pegar no seu celular e checar suas redes sociais? Você consegue ler 20 páginas de um livro sem sentir aquela necessidade, meu Deus, deixa eu pegar meu celular e ver o que está acontecendo? Você consegue esperar 5 minutos numa fila, no Uber, sem precisar e sentir a necessidade gigantesca de pegar o seu celular? Quantas vezes, e eu não tô falando que isso acontece só com você não, acontece comigo também, a gente pega o celular, abre a rede social e a gente, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Um tempo atrás eu comecei a perceber isso em mim, eu percebi que a minha capacidade de leitura piorou, eu percebi que a minha concentração piorou, consumir cursos, né, aulas mais densas e mais longas, ficou mais complicado reter a minha atenção nesse tipo de conteúdo, assistir a filmes e séries sem ter necessidade de pegar o celular também, assistir futebol, assistir qualquer conteúdo mais longo, sem ter o desejo de pegar o celular, ficou mais complicado. Parece que consumir qualquer conteúdo mais longo, sentar à mesa para comer com amigos, família, sem pegar no celular, parece um grande desafio. Brincar com seus filhos, conviver com seu marido, com sua esposa, tudo interrompido. E é por isso que, apesar da gente viver no tempo de maior abundância da história da humanidade, a gente também convive com pessoas com maior nível de depressão, desmotivação, crises existenciais, sem enxergar sentido na própria vida. Ato 2, o diagnóstico. Ralph Waldo Emerson, ele tem uma citação que diz que quando a gente está esquiando sob uma fina camada de gelo, a nossa segurança está na velocidade. E eu gosto muito dessa frase como uma analogia à vida atual, né? De vidas cada vez mais superficiais, camadas mais finas, e quanto mais superficial nossas vidas são, mais velocidade, movimento a gente precisa. Porque se a gente para, a gente tem que olhar para dentro, olhar para nós mesmos. Então talvez o problema não seja um vício em celular, né? Talvez seja um vício em fugir do silêncio, fugir da solidão de conviver com você mesmo. Ato 3. O problema é muito maior do que parece. E como eu falei, eu acho que é muito mais do que um simples vício em celular e rede social. O problema é as consequências disso. A gente tem pessoas cada vez mais infelizes, com sensação de vazio no peito. A gente está consumindo tanto conteúdo, tanta informação, que a gente está o tempo todo renovando os desejos que a gente nem tinha. As nossas expectativas baseado no que a gente vê de pessoas que a gente não conhece, não sabe o que tem ali por trás, mas que fazem a gente desejar coisas que até aquele momento a gente não fazia ideia que existiam. E quando a gente começa nesse ciclo de consumo excessivo, acontece a mesma coisa do consumo de massa de itens materiais. As coisas começam a ser descartáveis, se tornarem obsoletas rápido demais. As suas ideias, seus objetivos, o sentido, os valores, eles começam a ser descartáveis também, porque é isso, é esse movimento, é esse consumo, é esse excesso. Ato 4. As consequências. Então a sociedade passa a valorizar novidade o tempo inteiro, a gente consome informação sem parar, a gente nunca para refletir sobre a nossa própria vida, sobre nós mesmos. Sem reflexão não existe autoconhecimento, sem autoconhecimento não existe autonomia, e como eu falei num vídeo anterior, autonomia é a palavra-chave quando a gente está falando de conhecimento e aprendizado para pessoas adultas. Sem autonomia, sem conhecimento, sem autodesenvolvimento, a gente começa a terceirizar nossas decisões, terceirizar os nossos desejos, terceirizar as nossas expectativas, e a gente passa a viver uma vida de comparação. E quando a gente vive comparando, a gente nunca está satisfeito, que é aquele ditado, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. É difícil encontrar satisfação quando se tá comparando o tempo inteiro. Tudo começa a parecer vazio, vem ansiedade, vem frustração, vem sentimento de depressão. São pessoas que cada vez mais se sentindo perdidas na vida, se sentindo atrasadas, se sentindo incapazes de realizar sonhos, realizar na própria vida mesmo, realizar trabalho, realizar grandes feitos. Pessoas que vão se sentindo incompletas. Ato 5.
a solução. E qual que é a solução, ao meu ver, para isso? É o autoconhecimento, é o silêncio, é buscar a pausa, buscar a reflexão, buscar ficar entediado de propósito mesmo, deixar o celular de lado, sair um pouco das redes sociais. E tem algumas coisas simples que eu mesmo me vigio para tentar fazer, que podem ajudar, porque como eu falei, eu não estou imune a isso, né? Não estou fazendo esse vídeo com uma pessoa que está de cima te falando qual é que existe um problema e eu estou imune a ele. Eu convivo com isso da mesma forma. Então buscar caminhar, correr, ficar sem celular. Quando você estiver num Uber, se forçar às vezes a olhar pela janela, ao invés de ficar e observar o movimento da rua, ao invés de pegar o celular para evitar que, né, às vezes você não tá querendo conversar com o motorista, então pega o celular para fingir que tá fazendo alguma coisa. Buscar ler um livro sem se interromper, deixar as notificações do celular desligadas. Eu gosto muito de deixar meu celular no modo trabalho, modo não perturbe o tempo inteiro, então eu já configurei para certas pessoas que eu sei que se me ligar é porque tem alguma coisa séria para dizer, ou não é importante, ou então, enfim, e eu já deixo elas para poderem, né, ter a notificação, evitar ficar abrindo o Instagram de forma automática. E eu gosto também de rever as pessoas que eu tô seguindo para deixar de seguir quem eu acho que naquele momento não faz sentido. Eu acho que no meu caso o Instagram é a rede social que me faz mais perder tempo, e o que eu mais gosto de consumir ali são stories. Então uma coisa que eu fiz também foi silenciar os stories de pessoas que eu não quero consumir os stories, porque assim, eu gosto de ver todos os stories. Então às vezes você tem o story de uma pessoa que você não quer ver, mas você tem que pular para conseguir chegar no próximo. Então eu comecei a silenciar, porque aí eu sei que todos os stories que vão aparecer ali para mim são stories de pessoas que eu tenho interesse real. E se você em algum momento quiser checar o story de alguém que não tá ali na sua lista, você vai buscar lá nas bolinhas, ela vai estar desfocada e você vai ver. E é legal porque toda vez que você vê, acabar de ver os stories daquela pessoa específica, ele fecha, ele não continua igual quando não tá silenciado, que vai seguindo até você acabar os stories de todo mundo. A cada pessoa ele volta pra sua mídia, então você meio que tem que dar um trabalhinho a mais, já é um desafio a mais pro cérebro pra você ficar na rede social mais tempo. E se você fizer essas coisas simples que eu tô te falando pra fazer, vai acontecer alguma coisa curiosa com você. Sua concentração vai voltar, sua leitura vai melhorar, seu raciocínio vai ficar mais profundo, sua capacidade de foco e atenção vai melhorar. Você vai começar a pensar melhor. E não é porque você ficou mais inteligente, mas porque você finalmente deu tempo para sua cabeça pensar, para o seu cérebro terminar um pensamento e um raciocínio de fato. A nossa criatividade, ela nasce do tédio, ela nasce no tédio. A sabedoria, ela nasce na reflexão. E a reflexão, ela exige uma coisa que hoje quase ninguém suporta, que é ficar alguns minutos sem fazer absolutamente nada.